Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o professor Leonardo Paiva e eu trago para vocês aqui um pouquinho mais das nossas aulas de arbitragem. Na aula de hoje a gente vai tratar do procedimento arbitral, basicamente de como o processo arbitral, o procedimento arbitral vai seguir em relação às partes dentro do problema, claro, que as partes levaram a um árbitro ou a uma instituição arbitral. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês pelo nosso site agora, né, profleonardopaiva.com.br, o nosso e-mail, profleonardopaiva@gmail.com. Lembrando que você pode deixar seu comentário aqui embaixo no YouTube, se eu gostei, se eu não gostei. Deixa lá seus comentários e se inscreve aí no canal. E a gente conversa também em outras aulas, sobre outras matérias, eu estou à disposição de vocês. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho do procedimento arbitral, lembrando que a gente vai seguir bem à risca o que determina a lei de arbitragem. Quanto ao procedimento arbitral, então, a gente inicia lá no artigo 19, dizendo que considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos os árbitros, se forem vários. Então aqui, pessoal, a gente já passou por aquele momento inicial, no qual as partes resolvem por levar a sua questão à arbitragem, né, por meio da sua cláusula arbitral, da sua convenção arbitral. Elas já escolheram, portanto, os árbitros. Claro, agora os árbitros têm que aceitar, né? Tem que concordar em realizar essa arbitragem, ser árbitros desse procedimento arbitral. Ou os árbitros, pode ter um ou pode ter vários. Lembrando que preferencialmente em número ímpar, se as partes elencarem em número par, os demais árbitros selecionam mais um para ficar um número ímpar, um número que não tenha empate numa votação final, né, pessoal? Então, nessa aula de hoje, principalmente, a gente vai tratar de questões bem legais, bem texto de lei mesmo. E nesse artigo 19, portanto, entende-se que a arbitragem está instituída quando o árbitro ou os árbitros, todos eles, aceitam a nomeação para agir, para atuar como árbitro dentro do procedimento arbitral levantado, iniciado pelas partes. Então, pergunta de prova, isso acaba caindo em concurso, isso pode cair numa prova aí que a gente venha fazer. Quando considera-se instituída a arbitragem? Quando as partes assinam o compromisso arbitral, quando as partes levam a situação da arbitragem a uma câmara arbitral ou quando os árbitros aceitam a nomeação? Resposta: quando o árbitro ou os árbitros, todos eles no caso, aceitam a nomeação. Após todos os árbitros ou o único árbitro aceitar a nomeação, considera-se, portanto, instituída a arbitragem. O artigo 19, parágrafo 2º, diz para nós o seguinte: a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento da sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Então lá, pessoal, questões aqui importantes como a interrupção da prescrição. A data da interrupção da prescrição vai se retroagir à data da proposição da arbitragem, a data do seu requerimento, do requerimento da instauração da arbitragem. Só que isso só vai acontecer quando os árbitros aceitarem a nomeação, quando houver, portanto, a instituição da arbitragem. Lembrando lá, institui-se a arbitragem quando os árbitros aceitam a sua nomeação. A partir de instituída a arbitragem, entende-se que está interrompida a prescrição. Só que essa interrupção ela retroage à data do pedido, à data do requerimento, do pedido da instauração dessa arbitragem. Vamos lá então, pessoal. Ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Então, mesmo que o árbitro ele aceite lá a sua nomeação, veja o caso e diga, não é o caso de arbitragem. Não é o caso por quê? Porque não é nossa jurisdição, porque, enfim, eu não sou árbitro competente para julgar essa situação, a situação tem que ser julgada pelo judiciário, alguma coisa nesse sentido. Ainda que haja uma extinção da arbitragem, considera-se interrompida a prescrição. Importante isso aqui, ok, pessoal? Vamos lá, então, tratar um pouquinho mais do procedimento arbitral. Nossa aula de hoje é basicamente apenas acerca do procedimento arbitral. Vamos ver lá.
A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar após a instituição da arbitragem. Então vamos supor lá, a parte autora, a parte que está requerendo a arbitragem, ainda que ela tenha alguma coisa para falar, por exemplo, quanto à suspeição, ela tem que fazer isso na sua primeira oportunidade, na sua primeira peça processual lá na arbitragem, assim como o réu. Porque se não fizer, está precluso o direito. Entende-se que a parte deixou passar, perdeu o direito e não pode vir discutir mais para frente, certo? Então lá, pessoal, questões relativas à competência, impedimento, nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem devem ser arguídas na primeira oportunidade das partes de falarem nos autos, de se manifestarem nos autos. Ah, professor, e se não fizer isso? Perdeu o direito. Não pode mais se manifestar quanto a essa circunstância adiante, certo? Então, é uma só oportunidade. A única oportunidade que ela tem para se manifestar sobre esses temas é na sua primeira oportunidade de falar nos autos, senão resta precluso esse direito. Ela perde o direito de se manifestar quanto à suspeição, quanto ao impedimento do árbitro, por exemplo. Ok? Artigo 21 diz lá: a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem. Lembram lá, pessoal, da convenção de arbitragem, da cláusula cheia? É na cláusula cheia que tem lá todas as regrinhas da arbitragem, ou ainda, né, elas podem, como diz ali o artigo, reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou a uma entidade especializada. Então vamos supor lá que na minha cláusula arbitral eu coloco que todas as regras da minha arbitragem vão acontecer de acordo com o regimento interno da Câmara de Arbitragem X. Então pronto, não tenho dor de cabeça, não preciso ficar especificando regrinha por regrinha. Naquela Câmara ela já tem lá as previsões das suas regras procedimentais, ok? Então eu posso, das duas uma, ou instituir na minha convenção de arbitragem todas as regras, ou remeter as regras de uma instituição arbitral, de uma câmara arbitral, por exemplo. Facultando-se ainda as partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Então as partes que não quiserem expor ali as suas próprias regras ou que não quiserem vincular a sua arbitragem às regras de qualquer instituição, elas podem submeter ao árbitro ou ao tribunal arbitral, aquele conjunto de árbitros que façam as suas próprias regras de acordo com o que entenderem melhor, sempre de acordo com a lei de arbitragem, né? Principalmente quando se tratar da arbitragem de direito respeitando a lei. Se se tratar de uma arbitragem por equidade, aí o árbitro vai se pautar no que ele acha mais correto, de forma bem mais subjetiva, inclusive. Vamos lá, pessoal, dar sequência lá e falar do artigo 21. O artigo 21, ou melhor, os seus parágrafos são bastante interessantes aqui. Vamos estudar lá, vamos dar uma olhadinha nos 4 parágrafos importantes do artigo 21. Vamos lá. Parágrafo 1º. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ainda ao tribunal arbitral discipliná-lo. Então, a gente já conversou, as partes elas podem estipular de comum acordo na convenção arbitral. Cadê eu aqui? Aqui. As partes podem estipular lá na convenção arbitral as regras do procedimento, podem submeter as regras de alguma instituição específica ou podem deixar na mão do árbitro ou dos árbitros, né, do tribunal arbitral, esses procedimentos. Parágrafo 2º, vamos ver lá. Diz lá o parágrafo 2º, serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, a igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Então vejam, o artigo 21 ele traz aqui alguns impedimentos. Não tenho como prever alguma situação lá dentro do meu procedimento arbitral que impeça a outra parte de se manifestar, né? Então por exemplo, alguma regrinha lá que retire o contraditório, que só eu me manifesto, a outra parte não tem direito de resposta. Não, sempre a lei determina que as partes devem ambas ter direito ao contraditório dentro do procedimento arbitral. Então qualquer coisa que eu coloque nas minhas regras próprias lá que fira aí o contraditório, que venha ferir o contraditório, seria ilegal. É contrário ao artigo 21, parágrafo 2º da lei de arbitragem. Também, pessoal, questões como
que venha ferir a imparcialidade do árbitro, da igualdade das partes e o livre convencimento também do árbitro. Parágrafo 3º. As partes poderão postular por intermédio do advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Esse parágrafo 3º aqui do artigo 21, ele é muito comentado, é muito discutido e é bastante criticado, principalmente pela OAB, porque dá a entender, e realmente é isso que acontece, que não há necessidade de uma representação por advogado num procedimento arbitral, independentemente do que verse o processo, do valor da causa, da complexidade, não importa. Tá? Então a lei de arbitragem prevê que a parte não precisa estar assistida por um advogado. Inclusive diz aqui que elas podem postular. Há uma possibilidade, mas que não é obrigatória. Então a OAB já encaminhou, inclusive, pedidos, já encaminhou projetos lá de lei para serem levados à Câmara, né? Então projetos de lei para serem levados à Câmara, a fim de modificar isso aqui, determinando lá a necessidade de advogado, inclusive na arbitragem. É algo que está tramitando, é um lobby que a OAB vem fazendo, mas por enquanto a lei permanece dessa forma. As partes podem postular por meio de advogado, não que haja necessidade, não que haja obrigatoriedade da presença do advogado na arbitragem. Pelo menos neste momento de gravação da aula, não há esta necessidade. Parágrafo 4º. Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando no que couber o artigo 28 desta lei. O artigo 28 a gente vai estudar mais adiante, mas a ideia é a seguinte: sempre que for iniciar um procedimento arbitral, é obrigação do árbitro tentar a conciliação das partes, inclusive por meio de várias... fugiu o nome, de vários métodos, né, que levam a esta conciliação. Então, a própria lei de arbitragem prevê, assim como acontece com o Código de Processo Civil, que na audiência, lá, por exemplo, na audiência de instrução, aqui como acontece na arbitragem, o árbitro, lá o juiz, aqui o árbitro, né, deve tentar a conciliação entre as partes, certo? É importante isso, as partes não podem derrogar, não podem retirar do texto, porque é uma determinação legal da própria lei de arbitragem, certo? É isso, parágrafo 4º, então, competirá ao árbitro tentar a conciliação das partes, aplicando lá alguns mecanismos, algumas situações previstas no artigo 28 que a gente vê adiante. E no nosso último slide da aula de hoje, diz lá: poderá o árbitro ou tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias mediante requerimento das partes ou ainda de ofício. Então aqui, mais uma vez, o procedimento ele fica muito similar, né, ao procedimento do nosso processo judicial, até mesmo da audiência de instrução e julgamento, permitindo lá que o árbitro possa ouvir testemunhas, determine a produção de provas, inclusive de ofício. Então a prova do juízo que a gente tem lá no CPC, aqui também pode ser uma prova lá do árbitro. O árbitro pode determinar a realização de uma perícia, pode determinar a oitiva de alguma testemunha, que mais pode tomar o depoimento das partes, mesmo que não haja o pedido da parte contrária. É tudo lá, o árbitro ou os árbitros são os presidentes daquele procedimento. Eles têm essa autonomia de determinar de ofício a produção de algumas provas, a oitiva das partes, o que quer que seja, certo? Então lá, nesse sentido aqui, a questão de produção probatória, bastante similar ao do processo civil comum, dentro da arbitragem, inclusive prevendo a possibilidade do árbitro de ofício determinar lá uma perícia, uma oitiva, ou até mesmo o depoimento de alguma das partes. Bom, o que tínhamos então para a aula de hoje, que era quanto ao procedimento arbitral, é isso. Novamente eu deixo ali os meus dados, as minhas redes sociais, para que vocês sigam, para que vocês perguntem. Lembrando aqui que no YouTube vocês podem deixar as suas impressões, os seus comentários, o seu gostei, o seu não gostei. Deixa lá, pessoal, avisa lá se você assistiu o vídeo, diga o que você achou do vídeo e qualquer dúvida, me pergunte. Para finalizar aqui a aula de hoje então, pessoal, questão de procedimento arbitral, vocês viram, curtinho, a gente está em cerca de 15 minutos de vídeo aproximadamente. Por quê? Porque fora isso que a lei prevê, o resto vai da autonomia das partes. As partes estabelecem ou entregam para alguém estabelecer por elas.
como as instituições arbitrais ou até o próprio árbitro ou os árbitros daquele conflito, daquele procedimento arbitral, tá certo? No restante, então, é bem livre, o processo arbitral ele é bem mais, ou melhor, ele é bem menos burocrático do que o processo civil, do que o processo no nosso judiciário, ok? Então, muito obrigado mais uma vez a todos, a gente se vê nas nossas próximas aulas. Até mais, um abraço.